glorioso. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória, glória, glória ao Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Dá para apagar a luz aí e ficar tudo escuro? Pode ser? Apagar a luz e ficar tudo escuro? Para ninguém me ver? Pode ser? Para não olhar para mim? Não dá, não? Louvado seja Deus, né? Por essa manhã que o Senhor Deus preparou para que nós estivéssemos aqui. E briguei um pouco comigo mesma, mas né, a palavra é do Senhor, amém? Aqui, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 10. Louvado seja Deus. Cheia do temor do Senhor, mas eu sei que a palavra é dele, quem fala é ele. Eu não falo bonito igual a irmã Mônica, igual as irmãs, não. Eu sou toda atropelada, falo rápido, alto. Mas né, essa não seria eu, né? Não seria eu, essa sou eu, a Márcia. Amém? Vamos ler, aqui, é uma palavra conhecida, né? Mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas. A cada vez que a gente lê, Deus traz de uma forma. Aqui no 10, a partir do versículo 38. Amém? Posso ler? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Disse-lhe: diz para ela que me ajude. E respondeu o Senhor, disse: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com tantas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? A igreja pode sentar? Que eu quero trazer para nós, assim, nessa manhã, o que o Senhor Deus trouxe, que eu, Márcia, sou defensora de Marta, porque nós somos como Marta. Nós ficamos afadigada, inquieta, preocupada com qualquer dificuldade que tenha. E eu não digo isso só com as mulheres, não. Os homens também ficam como Marta. É preocupado, fica afadigado, porque é ser humano, né? É ser humano. E Marta estava ali, a preocupação dela era o quê? Ela ia receber Jesus, ele não vinha sozinho, ele vinha com bastante gente, né? E ali ela estava preocupada em servir, em quê? Fazer comida. Será que a comida vai dar? Tanto que eu tenho que fazer, né? Tem que lavar os pés, como vai ser? Tem que preparar água para eles lavar a mão. Hoje é a gente, né? Marta, nós somos igual Marta. É a gente preocupada com os filhos, é quem trabalha fora, é quem até mesmo está sem trabalhar, é quem tem pais, né, que depende, né, dos filhos, né, que tem pais mais velhos, que depende, os filhos que dependem de mãe, né, nós somos dependentes um dos outros. E a gente precisa se ajudar, a gente precisa. A palavra do Senhor diz que um ao outro ajudou. E aí a palavra diz, olha, esforça-te, né? Eu vejo que o esforço não é uma coisa leve, é uma força além da minha e da tua. É uma força além.
da que nós temos, é um esforço. Então, muitas vezes, a gente tem que se esforçar, sim, para bastante coisa, para a gente poder ajudar verdadeiramente. Mas o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, que não que Marta esteja errada, mas que eu e você venham aquietar nessa manhã. Vamos aquietar nossa alma com o nosso Deus. Vamos crer nas promessas que Ele deixou. Maria escolheu ouvir Ele. O que Ele tem para dizer para mim e para você nessa manhã. Ei, aquieta a tua alma. É difícil, não é fácil, não. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você aquietar a nossa alma. Ei, Senhor, traz aquela paz que excede todo o meu entendimento, porque essa paz vai guardar minha mente e o meu coração. É a palavra do Senhor e nós precisamos chamar a existência, a palavra do Senhor dentro de nós. Nós precisamos fazer como Davi, Senhor, torna a trazer na minha lembrança aquilo que me traz esperança. Em quantas coisas nós já vivemos com o Senhor, quantas coisas Ele já fez, quanto Ele já não caminhou com nós até aqui. Ei, olha para nós onde nós estamos, olha o que o Senhor já fez por nós. E aí a gente vê lá no Salmo, lá 126, se eu não me engano, no 127, em grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Aquele povo estava cativo, aprisionado, preso, e quantas vezes não estamos nós aprisionados, presos, em alguma dificuldade, em algum problema, até mesmo o inimigo acusando de alguma coisa lá que aconteceu lá no passado. E o inimigo está ali ó, o tempo todo ali espetando. Ei, que faço novas coisas. Ei, lancei lá no lar do esquecimento os seus pecados. É assim que o Senhor faz quando nós chegamos diante dele. Ei, dos seus pecados não me lembro mais. Ele diz para mim, para você, filhinho, não erreis. Não erra. Ele disse para mim, para você, não erra. Mas se eu e você errar, tenha certeza que nós temos um advogado. Nós temos um advogado que é Ele, para advogar a minha, a tua causa. Não é deixar o inimigo acusar, não, e estar o tempo todo ali com o dedo na ferida, dizendo, olha, você foi isso. Ei, hoje nós somos transformados pela graça de Jesus. E a cada dia Ele vem e nos transforma um pouquinho. A cada dia Ele molda nós um pouquinho. Olha, filha, não é por aí, vem por aqui. Eu quero te conduzir. E Ele nos conduz. Porque Ele falou que Ele ia nos conduzir por o caminho eterno. Uma certa vez eu estava sentada lá na minha igreja e eu já estava assim cansada, vivia cansada de toda a situação que eu estava vivendo. Falei, Deus, o que vai ser de mim, né? Eu tenho medo de sair. Como é isso, né? Como eu vou ficar assim? Aí Deus disse assim para mim, tenho pastos verdejantes para você caminhar. Falei, amém, Senhor, é lá o Salmo 23. Falei, amém, Jesus. E aí, no primeiro dia do culto aqui, que inaugurou a igreja, qual foi a palavra que o pastor Rodrigo trouxe? Salmo 23. Falei, amém, Deus, eu vou trilhar esse espaço verdejante aí com o Senhor. E é isso que Ele tem para mim e para você. Ei, dificuldade vamos ter sim. Se disser que não vamos ter, é mentira. Nós vamos ter. Dificuldade a gente tem. Mas Ele fez uma promessa para mim e para você. Olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu não vou estar hoje, que é sábado de manhã, e amanhã eu deixo vocês, não. Ele disse que estaria comigo e com você todos os dias. Então, tenha certeza que você não está só. Você não está só. Um Deus segurando na tua mão, na minha mão, conduzindo eu e você, nos levando, nos ensinando a viver nas promessas do Senhor como Maria. Porque Maria sentou e ouviu. E nós estamos aqui ouvindo. Ouvindo o quê, irmã Márcia? Ouvindo a palavra do Senhor. Que Maria escolheu a melhor parte.
ela ouviu a palavra do Senhor, e vamos pedir para o Senhor nos ajudar. Senhor, eu não quero ser só ouvinte, eu não quero só ouvir, não, eu quero ser praticante dessa palavra, eu quero sair daqui abraçada com essa palavra, com as tuas promessas, porque o homem mente, ele fala que te dá algo, dali um pouco ele se aborrece com você, toma, você não merece, não é para você, mas o nosso Deus não. Ele permanece fiel, por mais que eu e você sejamos infiel, ele permanece fiel porque ele tem compromisso com a palavra dele, ele não tem compromisso comigo, ele não tem com o pastor, ele tem com a palavra dele. Então, nós vamos ficar aqui nessa manhã, a fortalecimento do Senhor para nós nessa manhã, que a igreja possa receber do Senhor força. É Ele que está dando, é Ele que está dando força dele para a igreja. Então, que a igreja venha a ser nutrida, como decanto, né, braçúbria, fortalecida, recebendo essa força de Deus. Ei, para caminhar, Senhor, até quando? Ei, eu não sei, até Ele vir buscar a igreja, até Ele vir nos buscar, nós vamos estar nessa força do Senhor, guiada, dirigida por Ele, ouvindo esses conselhos dEle, dizendo para mim e para você, olha, não tenha medo, ei, o medo paralisa eu e você. Então, não tenha medo, não. Porque quando eu cheguei desde ontem, o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra. Falei, Deus, eu tenho certeza que vai ter alguém lá que vai ministrar. O culto de sábado passado, até a irmã Iraci louvando, Deus tinha me mostrado. Aí eu falei, Deus, eu queria estar lá e eu não posso, mas eu estou aqui adorando o Senhor aqui. Daqui de casa era como se eu estivesse aqui, junto com as irmãs. E quando foi ontem, Deus falou comigo esses dias a respeito dessa palavra, e ontem de novo, aí eu falei, Deus, mas não sou eu, é alguém que vai, eu nem sei se eu vou, mas alguém vai ministrar a tua palavra. E Deus falou para mim que Ele queria falar conosco a respeito dessa palavra. E eu senti medo, eu falei, não, Deus, mas eu não. E o Senhor me encheu de coragem nessa manhã. Porque vem dele, porque não vem de mim. O Senhor Deus bem me conhece, não vem de mim. E o Senhor veio e confirmou na palavra. Eu falei, amém, Senhor. Se é isso que o Senhor Deus tem para nós vamos receber. Eu vou receber do Senhor essa correção, porque o Senhor não criticou. Ele, em momento nenhum, ele falou mal de Marta, ele não falou. Eu vejo muitos pregadores falando mal, mas também Deus fala com cada um de uma forma, né? Mas eu não vejo aqui Jesus criticando ela. Ele só disse que Maria escolheu a melhor parte, porque ele sabia que nós íamos ficar igual Marta. Ele sabia que nós íamos estar fadigadas. Então, nessa manhã, o Senhor Deus vem nos alertando. Nós vamos ficar com essa palavra verdadeira do Senhor. Vamos ficar ouvindo Ele falar conosco. E vamos beber dessa água viva, porque a palavra do Senhor é água viva, que traz, que jorra, né, do trono dEle para nós, da boca dEle para nós. E aqui nós estamos recebendo do Senhor. Amém, igreja? E eu tenho certeza que aquilo que eu não consegui falar, o Senhor vai falar com as irmãs. O Senhor vai falar, porque o nosso Deus é assim. Eu sou assim, eu venho no culto e continuo mastigando aquilo que o Senhor falou comigo. E ali eu fico, e ali o Senhor vai falando comigo, e o Senhor vai falando, e eu sei que com cada um Deus fala de uma forma. Então, que cada um nessa manhã venha receber do Senhor essa palavra. Amém? E vamos ficar nas promessas do Senhor. Fica firme, não desista, não. Por mais que a circunstância queira que nós desistimos, mas nós não vamos desistir, não. Há um Deus Todo-Poderoso que ainda cura qualquer tipo de enfermidade. Há um Deus Todo-Poderoso que liberta qualquer tipo de vício. Há um Deus Todo-Poderoso que liberta.
Há um Deus que transforma. Ele nos transformou. A minha vida, Ele me transformou. Ele nos transforma. Então, vamos crer nesse Deus que Ele tem um caminho eterno para mim e para você nessa manhã. Amém, igreja? Essa é a palavra. E o nome de Deus seja louvado. Amém?